O dia da semana mais esperado pelo proletariado acabou de começar. E como fazer a sexta-feira ficar melhor se não com o bombom, meus amores? E aí, fuxiqueiros da Metropolitana, como vocês estão? Eu sou Camila Toqueto. Eu sou o Aleph Soares. Estamos começando mais um bombom pra vocês. Direca, naca de Direca, é porque a sexta-feira já deixa a gente com a boca seca, né? Pra quem é maior de idade, cerveja. Para quem é menor de idade, um suquinho. Maravilha. Isso é bem menor de idade, né? Bem menor de idade. Mas não importa a sua idade, seja muito bem-vindo aqui ao Bombom, que a gente aceita todos os públicos. Então já se inscreve aqui no nosso canal, além de deixar o like, porque a YouTube entende que o nosso conteúdo é de qualidade. Além de tocar no sininho para receber notificações de segunda a sexta. Ou seja, sempre que o canal for movimentado. E hoje nós vamos falar, olha, de um caso pesado de uma mulher dentro de um Uber. Mas espera a notícia que a gente vai contar. Luísa Sonza deu um spoiler pra lá de inusitado sobre o seu novo álbum. Pois é, você conhece alguém com um sotaque paulista, meu? Da Moca, meu! A filha da Sandra Adenberg acabou viralizando na internet ao falar justamente sobre isso. E a Kay Alves, que tá mostrando um pouquinho dos detalhes do seu novo carro. Tem também o giro de notícias da televisão com a Laís Mila, mas tudo isso agorinha, Camila. No meu, no seu, no nosso Bombom Metropolitana, agorinha! Pois é, Camila, a gente já começa com uma notícia bem bizarra e tem gravações. Eu gosto Uma mulher disso. acabou chamando um Uber para deixar o filho dela, um recém-nascido, ainda na cadeirinha, no pai. Só que aí você imagina, né? Quando a pessoa tá chamando um carro de aplicativo, ela vai junto, né? Claro, Vai esse levar. pelo que você citou, recém-nascido, é o mínimo. Exatamente, mas não, ela se irritou com o motorista porque ela queria deixar o bebê dentro do carro e falar: leva lá pro pai. Oi? O Como motorista... se fosse um Sedex? Exatamente, o motorista se recusou diversas vezes a levar e ela ficava insistindo, falando: estou te pagando pelo serviço. No final, ele não levou. E o vídeo, assim, é bizarro, porque o motorista, ele tava com uma câmera de segurança ali e ele acabou divulgando tudo o que aconteceu. Então, assim, é bizarro o que vocês vão ver agora. Pode soltar aí, produção. Rádio E te machista. trago de volta sem cobrança nenhuma. Te levo lá, mas não vou levar Você tá tratando no trabalho. Você tá combinando com o pai dele. Como assim? Não, pode tirar essa criança. Não vou tirar, você vai levar quando acabou. Não vou levar. Eu vou cancelar essa corrida agora, pera aí. Pois é. Gente, eu tô completamente chocada porque a mulher entrega a criança como se fosse realmente uma encomenda. Exatamente, exatamente. Foi isso que chocou muita gente nas redes sociais. Inclusive, o motorista abriu um boletim de ocorrência, também entrou em contato com o aplicativo de transporte ali na hora e já entregou, inclusive, a conta da mulher e tudo mais. Porque isso é gravíssimo. Gente, isso é gravíssimo, gravíssimo. É uma criança, não é um objeto. Exato. Mas- E aí entra, porque assim, entra em vários contextos. A mãe não pensou que o cara poderia fazer algo muito grave com a criança. O motorista não sabe se a mãe tá metendo louco, colocando a criança, quando ele chegar no destino não tem ninguém. Não tem. E aí o que ele faz? Gente, tem muitas possibilidades. Tá tudo muito errado nessa situação, gente. Então a gente não consegue entender a índole de ninguém. Mesmo que seja quem está dirigindo ou quem tá colocando a Exato. criança no carro. Isso é muito Exato. absurdo. Bom, se a gente tiver um desenrolar aí desse caso, a gente traz pra vocês e... Com certeza. Assim, a única coisa que a gente pode falar é que a gente tá chocado junto com vocês. Porque, assim, pra quem não sabe, esse vídeo viralizou demais, principalmente no Twitter ontem. Então aí, pelo menos já tá, o motorista foi de boa, né? Você viu que ele chegou a se oferecer, chegou a falar com a mãe: não, eu Sim, volto de deu graça as opções. e te trago. E a mãe: não, eu tô pagando. Eu já falei com o pai da criança. Gente, que família é essa, Bizarro, gente? bizarro. Ah, espero que dê tudo certo com essa criança, principalmente quando ela crescer. Sim. Mas vamos colocar o clima um pouco mais leve, ou não. Ou não? Nossa. Porque a notícia é um pouquinho Oh, polêmica, mais ou menos não. Luísa Sonza, Olha minha só, a rainha braba. maravilhosa, a nossa braba, a mulher do ano, VIP. Vamos falar de Luísa Sonza, porque depois do sucesso do álbum Doce 22, a artista já tá prometendo muitas coisas novas pra gente, principalmente o que os fãs tanto estão pedindo, que é um novo álbum. Exato. E aí, nisso, ela abriu uma live no seu Instagram pra falar um pouquinho e responder um pouquinho das curiosidades dos fãs, né? E aí já perguntaram se ia ter interlude do álbum, porque no Doce 22 teve um interlude. Pra quem não sabe, o interlude é mais ou menos uma linha do
do tempo para separar as músicas. Então, por exemplo, no caso do Doce 22, eram músicas mais tranquilas, mais da vida dela sozinha, do empoderamento dela. E depois do interlude vem Penhasco, vem Melhor Sozinha. São músicas que mudam mais ou menos a trajetória do contexto e colocam numa fase dela um pouco mais pra baixo, um pouco mais triste, sendo que antes tinha fase de superação e logo foram questionar, né? Sim. Pessoa como foi, eu também ia fazer a mesma pergunta porque eu amei o interlude dela, que por sinal vá no álbum Doce 22 escutar o interlude deste álbum, e ela respondeu que vai. Vai ter interlude de novo, só que não só um. Vão ter alguns interludes, só que o que mais chamou a atenção é que vai ter um, Aleph, de mais ou menos 4 minutos, que é um áudio real, um áudio verdadeiro de algum término dela. Um término bem aí fica um mistério, né? Fica um mistério, né? Fica um mistério, até porque quem acompanha a vida da Luísa Sonza sabe que ela não tem só um ex. A história dela é muito comprida e ela vai contar um pouquinho mais pra gente como que vai ser esse áudio. Conta pra gente, Luísa, como é esse interlude. Vai ter interludes, sim, vários, inclusive interlúdios. Quer que eu solte um aqui? Tem um interlúdio, um dos interlúdios do álbum é um áudio verdadeiro de um término meu, de uma briga que eu tive, e aí depois eu resolvi. É tão verdadeiro que não dá pra nem reproduzir, sabe? Eu falei, quer saber? Isso aqui vai ser um interlúdio do álbum. É um áudio meu que eu tenho de uns 4 minutos, assim. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou usar isso no álbum. Não vou ficar sofrendo à toa também, não sou trouxa. Aí é um álbum bem legal. Esse álbum vai ser bem verdadeiro, assim. Mais verdadeiro ainda que Doce 22. Caraca. Eu acho que ela tá usando o método da Shakira. Sim, eu particularmente não teria coragem de colocar um áudio de uma DR, de alguma coisa em música. Sei lá, você não se sente meio... Exatamente, ainda mais a pessoa que ela terminou, né? Que pode ser uma pessoa aleatória, tanto quanto pode ser o Whindersson ou o Big Vitor, o Vitão. Vai gerar discussão demais essa música. Vai. Mas dependendo do que ela fala na música, que a gente não sabe o que ela fala nesse áudio de 4 minutos, né? Até o momento. Será que ela vai acelerar 1.5? Porque será que são 4 minutos só delas, tipo... Descascando a pessoa. Eu tô muito ansiosa pra esse álbum. Ela não vai contar quem é ela, mas ela vai falar, estou triste com um comediante. A galera já, quem será aquele lá que virou pai agora, que tá careca, eu não vou falar quem é. Quem será esse ex, né? Mas enfim, vamos esperar esse álbum aí da Luísa Sonza, que com certeza vai tá maravilhoso. Mas agora, a gente vai falar de um vídeo que tá, dividindo opiniões. Patinete Yellow, partiu Max. Exato. Bom, a filha da Sandra Nemberg, pra quem não sabe, a Sandra Nemberg é a que apresentava ali o Jornal Hoje, né? Chique, Clássico. E aí, o que acontece? Ela tem um TikTok, a filha dela, e faz vários videozinhos. Ela não chega a ser uma influenciadora digital, né? Mas um vídeo acabou viralizando demais. Demais ontem. Que é um vídeo em que os fãs, a galera que segue ela começou a falar assim, pô, a gente nota que você tem um sotaque muito forte de São Paulo. E aí ela resolveu fazer um vídeo no TikTok falando do sotaque dela e as diferenças. Por exemplo, ela fala, pô, do jeito cadeira, eu falo dessa forma. E assim, ficou inusitado, digamos assim. Pra lá de inusitado. Então, produção, bota aí que tá, demais. Coloca aí, vamos ver. Mas vamos lá. Começando por essa palavra que eu falo canto, mas se eu abrir a boca pra falar, eu falo canto. Semana, que se eu abro a boca pra falar, eu falo semana. Tem dança, que é dança. Estacionamento, que é estacionamento. Anel, que também pode ser dito meu. Chegando, que pode ser dito chegando. Mano, que pode ser dito mano. Eu não sei nem se dá pra falar a palavra mano sem ter sotaque de São Paulo. E apartamento, que é dito apartamento. Acho que eu... Cara, é muito engraçado. Mano! Não. Eu não sei se dá pra falar, mano, sei. Apartamento, que é apartamento. Não mudou nada, amiga. Mano, patinete Yellow, aqui na Avenida Madá.
É que assim, pra quem não é de São Paulo, é até legal a gente explicar. Lá no Rio de Janeiro... Não nos representa, viu? Lá no Rio de Janeiro, Minas Gerais, até no Sul mesmo, às vezes o sotaque, por mais que mude alguma coisinha ou outra, é um sotaque meio que parecido. Aqui em São Paulo depende muito da região. Então, assim, geralmente a Zona Leste fala de uma forma, a Zona Oeste fala de outra forma. E também a classe social da pessoa diz muito, porque teve muita gente nas redes sociais falando que geralmente a classe média alta paulista que tem a mania de falar mais assim, né, também. Só que aí aconteceu uma coisa chata. Esse vídeo é engraçado, é legal a gente dar risada e tudo mais, mas tinha muita gente, assim, que eu posso rotular como idiota, indo atacar a filha da Sandra Nemberg por causa desse vídeo, por causa do jeito que ela fala e da forma que ela quis expressar o sotaque dela. E assim, uma coisa é achar engraçado, por exemplo. Eu achei engraçado. Eu achei demais. Mas atacar a pessoa por causa disso é meio babaquice, né? Exatamente. Fora que fez a menina acabar apagando o vídeo do seu perfil oficial do TikTok, né? Sendo que tinha muitas visualizações. E eu não entendo, pessoal, que perde o tempo. Você dá uma risadinha ali, comentar com um amigo, beleza, mas você falar, vou até o perfil dela, ou você comentar. Falar, vou até o perfil dela. Olha como ele é. Comentar. Não, mas é que é um vídeo que ficou legal. E se ficasse nessa brincadeira que a gente tá fazendo, pô, do meme e tal, provavelmente ela não teria apagado. Mas exatamente. Tinha muita gente já falando coisa nada a ver no perfil, falando X tipo de pessoa de São Paulo que fala desse jeito, falando de uma forma pra denegri-la mesmo. Aí já pega mal, né? Chato, né? Ou, pessoal, como eu chato. diria, aí já pega mal. Ah, né? mal. É, você tem que abrir a boca, assim, meu. Tem que abrir, senão mas fica muito legal o vídeo, assim, porque querendo ou não, é engraçado, não é legal ver todos os tipos de sotaque. O Brasil é muito diverso, né? Muita gente fala, cada um de um jeito. Por exemplo, duas pessoas aqui paulistas, né? Sim, meu. Eu falo de um jeito, você fala de outro jeito, né? Sim. Eu nasci em Osasco, por exemplo, você nasceu em São Paulo mesmo, né? Um beijo, Zona Norte. Exato, e de qualquer forma, em São Paulo tem dessas coisas, dependendo da região de São Paulo que você nasce, você vai falar de uma forma. Principalmente os da Moca, meu. Eu adoro o GT da Moca. Exato, Moca é um lugar aqui de São Paulo, pra quem não sabe, que é muito conhecido, exato, muito italiano, né? Descendente de italiano lá. Então eles puxam bastante, então também depende da região. Não dá pra atacar a menina falando que foi ela que inventou isso. Porque na verdade gente, não. Tem sim pessoas que falam dessa forma. Exato. Mas de novo, depende de região pra região. E é o jeito de falar, cuida do seu jeito de falar que tá tudo bem. É só você falar de boa que vai dar tudo certo. Falar de boa. Falar de boa, Falar de meu. boa. Ai, sotaque é maravilhoso. Vamos falar agora dela. Nossa, a musa do OnlyFans, Kay Alves, nossa Chave Alves, viralizou nas redes sociais porque ela não ganhou o BBB, Aleph Soares, mas ela já fez o prêmio do reality show e até mais. Tanto que comprou à vista, viu? Meu, pega essa visão, meu. Que é à vista? Comprou à vista uma Porsche de mais de 500 mil reais. Ai, que facada. Mas pra gente não é uma facada. Meu Deus. Porque Kay Alves tá ganhando dinheiro a rodo, principalmente agora. A vida dela mudou, graças a Deus. Ela tá correndo atrás do seu. Tanto que, tanto esforço, tanto trabalho, realizou essa conquista dela. Era um sonho que ela tinha. Ela tinha muita vontade de ter o seu carro e comprou um carrinho mais ou menos, né? Só uma Porsche Cayenne. Só isso. Coisa boba. Só isso. Eu tenho um carro maravilhoso, inclusive, Camila, da marca CPTM. Esse é 10. Incrível. E tem um carro que chama Caio também, né? Olha só, tá Caio. escrito atrás do modelo Caio. Exato. O ônibus, Não, eu fiz assim porque às vezes a pessoa não sabe o que é Caio. Tem um ônibus, né? E aí tem num dos bancos, que né? Que é de São Paulo, meu! Que é de São Paulo, mas... não sei, será que em outros lugares do Brasil? Eu nunca vi. Deixa nos comentários aí, como vocês chamam o ônibus aí no lugar que vocês moram? Mas, meu, não o sotaque. Tô falando... O Pedro. João. O ônibus Pedro. Aqui a gente chama de Regina. Caio. Mas o que aconteceu com a Kay Alves? A Kay Alves decidiu, como ela sempre foi muito simples e agora ela tá tendo uma realidade muito boa, muito maravilhosa, ela decidiu mostrar o carro pra quem? Pra mamãe? Pra sua mãe, nada mais, nada menos do que aquela que te gerou e te deu todo o suporte pra ela estar onde está hoje. Só que os internautas começaram a prestar atenção dentro do carro dela. Exato.
E, gente, é algo assim, uma nave. fora da realidade, assim, fora de tudo que a gente já viu. Parece literalmente um foguete. Mas quem vai mostrar isso pra gente? Cata, tchau! E além, Quem- não, mas além disso também, a Kay Alves, ela segue sendo a Kay Alves, né? Porque além de mostrar o carro, é claro que ela deixou um recadinho, mandando aquela indiretinha para haters. Ou você Claro. acha que ela só ia mostrar o carro dentro? Claro. Né? Então solta aí, produção. Entra aí, gata. Gente, vai ter um carro desse jeito? Aqui parece um avião, não parece? Olha tanta coisa. Entra pra você escutar o barulho do carro. Tem 10 centavos aqui, ó. 10 centavos, deixa aqui, porque é gasolina, meu amor. Que toda inveja desse povo vire gasolina. Ela é afiada, ela. Ó, pra quem não sabe, a Porsche, ela liga desse lado aqui, tá, gente? E É. mostra, exibe. Senta aí só pra você ouvir o barulho. Gente, olha esse banco. Exato, exato. Chique. E A mãe ela- não quis nem sentar de Não, boa. Não, mas Eu nem não vou eu nem entrar. sentaria. O preço desse carro, cara, dá medo de Eu fazer não, vai que qualquer eu coisa. sujo comigo mesmo. É, e é claro que ela mandou aquela indiretinha e a galera ficou, né, repercutindo na internet pra quem foi essa Obviamente, indireta. né? Porque pra lembrar a galera, a Kay Alves, ela chegou a ter um momento muito polêmico aí durante o Big Brother Brasil, que uma das apresentadoras, né, Camila? Acabou falando coisa que vazou no ar. Então, assim, toda indireta que ela soltar pra esse povo, ou quem não gosta de mim, a galera vai associar a mil coisas. A mil coisas. Fora que a Kay Alves, ela é tão debochada que ela foi a única pessoa que tirou Tina Calamba do sério e fez a Tina subir na mesa e Mesa surtar. de sinuca Eu não ainda. sou garota, meu nome é Tina Calamba. Esse vídeo tá demais. Saudades Pois Casa é. do Reencontro. Pois é, e o momento tá. A gente já tá com notícia muito pesada, né? Vamos trazer mais coisa polêmica agora. Que Eita, tal? eu agora. Eu agora coisa polêmica, mas agora não é mais de fofocas de famosos. Agora a gente vai mudar o âmbito, a gente vai colocar uma carinha mais bonita aqui pra deixar a audiência melhor, né? Ué, você tá achando a gente feio? precisa de uma audiência melhor, isso? porque agora, meus amores, Laís Mila vai trazer pra gente o giro de notícias da televisão. Bem-vinda, Laís! Muito boa tarde, galera. Mulheres, amei os elogios. Ai, muito obrigada. Esse time tá demais. Embora o Alisson não tenha invejoso. aberto a boca para se pronunciar sobre nada. Oi, Laís! Muito obrigada, Alessandro. Valeu, amigo, você é um amigo. É isso aí, a gente tem muita coisa pra falar, tem muita coisa acontecendo essa semana, inclusive sextou, hein? Frio. Ai, graças a Frio Deus. sempre vem. Eu adoro, ela é uma ornomatopeia Frio sempre vem. humana. Sexta-feira a gente tem muita coisa pra falar, como vocês já estão acostumados. Então vamos começar aí falando da nossa cacta, porque ela sempre vem. Juliette, nossa grande campeã do BBB 21, compareceu ao programa Alma de Cozinheira lá no GNT e comentou um pouquinho sobre a repercussão da trajetória dela lá no reality show, né? Porque a gente sabe que a Juliette saiu como um fenômeno, né? Até hoje ela é muito lembrada, está sempre aí em todos os holofotes e isso gerou algumas consequências pra ela, tá? Porque ela disse aí que depois que ela saiu lá da casa mais vigiada do Brasil, foi muito difícil se relacionar amorosamente, justamente por conta dessa fama em excesso, né? Que ela acabou atingindo aí um nível muito grande de exposição. Isso acabou atrapalhando um pouco. Ela explicou pra gente o motivo disso daí. Vou mostrar pra vocês o desabafo, olha só. Porque era muita gente em cima, então prejudicava o processo de se conhecer naturalmente, sem intervenções, etc. Então já chegou a gente desistir de ficar por conta de fama. Cara, que deve ser difícil, muito né? complicado, E eu né? fico pensando, será que não gera uma dúvida na pessoa que é famosa, por exemplo, na Juliette, se o cara tá gostando mesmo ou se é a verdade. fama? É Porque eu acho que deve interesse. bater essas coisas na cabeça Mas, dela, gente, né? o que bate com tudo é que não é nem relação amorosa, é qualquer tipo de relação. É verdade. Principalmente de amizade. É muito difícil. É, por exemplo, ir pra um barzinho no bairro dela de boa com o boy, dificilmente ela vai conseguir fazer, né? É Exato. verdade. Porque o que vai juntar de gente, né, Laís? Com certeza. Inclusive, Aleph, isso é muito interessante que você citou, porque ela já chegou a falar em entrevistas anteriores aí, não me engano, se não me engano, foi ao SBT,
SBT, onde ela chegou a dizer uma vez que ela queria só comer um espetinho num barzinho e falou pra equipe, olha, hoje eu vou sair pra comer um espetinho, faz muito tempo que eu não faço isso. E nesse mesmo momento, toda a equipe se mobilizou pra chamar segurança, pra chamar motorista, pra chamar todo mundo, e isso demoraria muito tempo, ela ficou muito chateada, começou a chorar, segundo ela aí, e não quis mais, porque acabou se frustrando, então ela desistiu de tudo, porque deve ser difícil mesmo, né? Chega uma hora que vai acumulando, né? Esse tanto de cuidado, né? É necessário, mas infelizmente... Exato, a galera acha que é só mil maravilhas ser a Juliette, né? Porque para pra pensar, além verdade. disso que a Laís acabou de trazer pra gente, que são lados que dificilmente a gente consegue pensar, a gente vê mais quando o artista fala, ainda tem toda essa questão que todo Big Brother Brasil, alguém fala, você tá querendo pagar a Juliette, ela deve assistir o programa, tipo, galera, me esquece. Meu Deus do céu! Então a vida dela... Ai, Juliette. É, Juliette. Ela é um fenômeno, né, gente? Ela é, não Poxa, adianta. ela é o nosso eterno fenômeno. Mas quem também é um fenômeno, e desta vez eu vou falar quase que sem... Vamos falar Ora, Laís! Ai, gente, não dá pra ser imparcial, desculpa. Não dá. Porque nós vamos falar do fenômeno, porque pra mim é um fenômeno. Manu Gavassi, ela compareceu em entrevista aí lá no podcast da Joel Bank e da Fê Paz Leme, o Quem Pode, Pode. Levantou assuntos muito importantes, inclusive levantou questionamentos aí muito necessários, inclusive nas redes sociais. E também relembrou o momento em que ela precisou fazer um adendo a uma revista, depois que ela deu uma entrevista em julho do ano passado, tá? Segundo a Manu, ela deu aí relatos muito interessantes, muito importantes sobre a trajetória dela, sobre a carreira, sobre todas as referências que ela tinha, que ela tem na música, e falou brevemente também sobre a retirada dela do silicone, que foi uma decisão que ela tomou depois de ver que já não era mais algo que ela se identificava muito mais. Muito bem, o problema é que a capa virou somente isso, o silicone mesmo, como se toda a entrevista tivesse sido resumida à aparência das mulheres, como sempre acontece, né? A gente já está cansado de ver isso. Então a Manu, na época, fez um adendo sobre isso e disse pra gente o motivo pelo qual ela fez esse adendo aí. Olha só, vou mostrar pra vocês agora. Quero falar sobre o meu trabalho e não vou descansar enquanto a gente não mudar essa narrativa de que eu mudar meu cabelo ou tirar meu silicone é mais importante, sendo que pra um homem, na mesma posição que eu, com a mesma idade, não é. É verdade. Cara, coberta de razão, né? Coberta de razão. Não vai passar frio por um ano. Porque ela está coberta de razão, é verdade. E a Manu chegou a citar aí algumas outras manchetes, né? Logo depois desse trechinho que eu exibi aqui pra vocês, ela falou que não foi só a manchete dela. Ela chegou a pesquisar antes de se pronunciar, antes de fazer esse tipo de protesto aí, né, contra a revista. Ela chegou a falar que leu outras manchetes e, de fato, quando falam sobre homens, é sempre o grande empresário, o trabalho e a trajetória do grande empreendedor. E quando vamos falar sobre mulheres, inclusive ela citou uma manchete que teve sobre a Baby do Brasil, foi justamente ela está em turnê com o ex. Então, o ex-namorado da Baby do Brasil, o ex-noivo, o ex... Então, por que, né, que isso é sempre associado às mulheres? Por que a gente tem sempre que diminuir isso, a esses assuntos? Então, ela fez o protesto dela aí, mais uma vez coberta de razão. Tem como eu ser imparcial? Não tem! Olha só. Ela é um fenômeno, vou fazer o quê? Grande, Mas Manu. vamos falar agora de um outro fenômeno, inclusive, que é um programa que fez muito sucesso aí durante os anos 2000. Vocês lembram do Linha Direta? Eu amava a linha arrepia direta. quando você ouve Na esse época nome. eu era criança e eu me sentia muito fora da linha direta. Você aquela assistia hora Linha Direta criança? O quê? Eu também. Precisamos conversar com os quê? pais de vocês. Mãe, corre aqui, mãe. Que isso, mãe? Exato. Pra quem não está entendendo nada, a nova geração aí da internet, a gente explica pra vocês. O Linha Direta, basicamente, era um programa exibido aí na Rede Globo, muito frequente aí lá pros anos de 2003, nesse período aí, onde mostravam crimes brasileiros reais que tinham acontecido. Ele ajudava, inclusive, muitos foragidos aí da polícia a serem encontrados, até porque colocavam as imagens das pessoas. Vale lembrar que antigamente a gente não tinha essa exposição da internet, então a gente precisava de um auxílio, né, desse tipo aí na televisão, ficava um pouco mais fácil. E desta vez, a Rede Globo tomou a decisão de fazer uma nova edição deste programa. Então agora, em 2023, olha só quantos anos depois, nós teremos uma nova edição que, inclusive, já começou ontem, tá? Na última quinta-feira, assim como vai ser exibido
toda semana, às quintas-feiras. Desta vez, o apresentador Pedro Bial vai ser o comandante deste programa. Está, inclusive, já arrasando ontem no primeiro episódio. Ele comentou um pouquinho sobre como está sendo essa trajetória dele aí. Olha só o relato do Bial. Um super orgulho estar apresentando essa versão renovada do programa que marcou a época na TV brasileira e que vem agora atualizado, com novos casos, novas histórias. Olha só, isso é uma grande dica, na verdade, né? Porque eu pensei que faríamos somente remakes, né? De casos antigos que aconteceram. Mas não, teremos novas histórias e novos casos, segundo Pedro Bial. Mas o tempo que o Linha Direta ficou fora, tem tanta coisa aconteceu. É verdade. Tanta coisa que se encaixa muito no tema do Linha Direta, às vezes até infelizmente, né? Que o Linha Direta tende a mostrar casos um pouco mais pesados. Mas é legal justamente eles fazerem isso, né? Eles recuperarem o programa, mas colocar coisas mais atuais, coisas que às vezes a gente até acompanhou aí pela televisão. Eu não sei qual foi o primeiro tema que passou no Linha Direta na noite de ontem, mas provavelmente alguma coisa que a nossa geração se identifica de alguma lembrança, né? Alguma coisa do tipo. Vamos falar sobre isso agora mesmo, Aleph, porque ontem o caso exibido lá no Linha Direta, no primeiro episódio dessa nova edição, foi o caso do sequestro da jovem Eloá em 2008, tá? Pra quem não lembra, a nova geração que tá assistindo a gente aí, a Eloá era uma menina de 15 anos que foi sequestrada pelo namorado, que na época tinha 22, e ele sequestrou ela por um tempo e isso acabou virando uma grande exibição na televisão. Foram 5 dias de sequestro, onde ela ficou lá como refém. Também estavam de refém alguns amigos da Eloá, né? Tinha a Nayara, que tinha a mesma idade que ela, mais 2 meninos que foram soltos aí durante esse caso. Então foi uma coisa que assustou muito a nossa geração. Eu lembro que eu era criança e eu fiquei muito assustada também, porque ela não era tão mais velha, né, do que a gente na época. Então foi algo que tomou proporção muito grande, até porque eu lembro que os veículos de imprensa, né, isso foi muito falado também ontem, os veículos de imprensa acabaram indo até o local e fazendo uma transmissão ao vivo. Então isso prejudicou bastante o andamento do caso, porque virou basicamente um reality show de uma tragédia. Então foi muito complicado nessa época. E durante o Linha Direta de ontem, o promotor de justiça chegou a falar com a equipe da Rede Globo e comentou sobre um dos maiores erros que aconteceu neste caso, que foi quando uma apresentadora de uma emissora da televisão chegou a interferir diretamente durante o sequestro. Quando ela ligou para o sequestrador, né, o nome dele é Lindenberg, você pode achar aí nas redes sociais mais detalhes desse caso, e ela chegou a fazer uma negociação com ele. Acontece que o Lindenberg já tinha feito uma negociação com a própria polícia, que era responsável por isso, né? Que era quem tinha que cuidar desse caso com cuidado, para que todas as vítimas pudessem sair bem, mas ele acabou percebendo que estava ao vivo no país inteiro. Isso gerou algumas consequências aí. Vou mostrar para vocês o relato do promotor de justiça que falou sobre isso. Olha só. Apresentadora e tenta resolver ela própria a situação. O Lindenberg percebe que está ao vivo para o Brasil inteiro e ele resolve prolongar essa situação porque ele era o centro das atenções. Exato. Inclusive, um dos motivos para hoje em dia no jornalismo brasileiro, isso aconteceu recentemente. Um garoto acabou entrando com um machado, matando pessoas dentro da escola. Todo o grupo de jornalismo brasileiro entrou em consenso em não divulgar as imagens do garoto, porque era isso que ele queria. E aí, como a Laís falou, durante uma transmissão ao vivo, você ficar entrevistando alguém que tá fazendo outro de refém, esse é o momento da negociação com a polícia. Exatamente. A gente não sabe qual é a apresentadora que ele tá citando, mas historicamente, a gente que viveu na época, a gente lembra de alguns nomes que chegaram a entrevistá-lo, né, durante... De novo, a gente não sabe se esse promotor tá falando justamente disso, mas que eu me lembre, quem fez uma transmissão ao vivo e uma entrevista em tempo real foi a Sônia Abrão, né, durante o A Tarde é Sua. Teve também a Ana Hickman, que eu não lembro se ela chegou a entrar em contato com ele. Acho que entrou sim, que até acabou viralizando um vídeo no Twitter na tarde de hoje, dela falando de acenar na janela se tivesse tudo bem. Então, assim, teve uma cobertura não só dessas pessoas, mas também de outros veículos, de outros lugares, assim, no mínimo questionável, né?
Muito. Porque é como o Tralli estava presente também, ele deu o ponto de vista dele, até porque é um grande nome do meio jornalístico, então é uma figura de autoridade para quem não é aí do meio jornalístico entender mais ou menos como que funcionaria o andamento da imprensa se não tivesse cometido esses erros. Segundo o Tralli, é exatamente isso, gente, virou um reality show, só que não se fazem reality shows de uma tragédia, isso não existe, né? Exato. Então isso acaba dando aqui o que o promotor de justiça falou ao criminoso, uma imagem, né, de protagonista da história, que era justamente o que ele estava buscando. Só que isso prejudica muito as vítimas, né, porque estavam lá em cativeiro, sendo trancadas por muitos dias. Ele já tinha combinado que ia soltar as meninas que estavam lá de refém, mas depois que ele soube que estava ao vivo para o país inteiro, ele desistiu dessa decisão, resolveu aí prolongar um pouco mais e por isso duraram 5 dias de sequestro. Exatamente. Eu tenho uma opinião aqui formada sobre isso. Eu acredito, Aleph Soares, acredito que por conta da cobertura jornalística que aconteceu naquela época, que esse caso parou nesse novo Linha Direta. Eu tenho uma convicção muito grande que se a cobertura não tivesse sido desse jeito, se ninguém tivesse entrevistando um criminoso, um bandido que matou uma adolescente porque não sabia lidar com as próprias emoções, ela estaria aqui até agora assistindo outro caso no Linha Direta e não, né, alguma coisa que faz parte da história dela. Eu acho que teve muita interferência essa questão que a Laís falou dele ser visto e ele se sentir sendo entrevistado. E, nossa, ele gostar disso, sabe, gente? Pelo amor de Deus. E vale lembrar que o primeiro erro, na verdade, eu acho que pode ser considerado da própria autoridade que estava lá para cuidar desse caso. Porque, veja bem, se a autoridade tivesse colocado um limite, olha, a imprensa não pode chegar até aqui, talvez isso também tivesse sido evitado, né? A imprensa estava lá porque as figuras de autoridade que estavam cuidando do caso, ou seja, a polícia também permitiu que isso acontecesse, né? Sim. Fora outros erros que também aconteceram, foram apontados no Linha Direta, comida foi enviada lá através de potinhos pela janela para o sequestrador, porque ele pediu marmita de comida, enviaram essa comida para ele. E o que a gente espera é que isso não seja o melhor, né? Isso não tem que acontecer. Tem que forçá-lo a sair, né? Não dar comida pra ele, enfim. Tantos outros erros que aconteceram nesse caso aí, a gente lamenta bastante. Mas o Linha Direta está aí para apontar esses novos casos aí também que chegarão nas nossas telinhas. Vamos acompanhar e trazer o resumo para vocês aqui no Bombom também, tá? Esse caso aí é interessante eles colocarem no primeiro Linha Direta, porque eu acredito que muita gente mais nova e que até assiste o Bombom não tá entendendo nada. Deve estar, como assim? Entrevistaram ao vivo em um programa de fofoca um cara que tava fazendo uma mulher de refém com um revólver? Sim! Uma menor de idade, uma adolescente de refém. Pois é, isso aconteceu. Infelizmente é uma mancha no nosso jornalismo brasileiro aí, mas uma oportunidade de aprender com erros passados, né? Até porque, verdade. Como eu volto a ressaltar, o último ataque que teve numa escola, a cobertura jornalística brasileira mandou muito bem. De não ficar ressaltando quem que era o criminoso. Então é isso, né, Laís? Você volta na segunda, né? Com toda a certeza. Temos muita coisa aí que vai acontecer no fim de semana, então eu trago o resuminho pra vocês, tá bom? Fechado, então, Laís. Ótimo fim de semana pra você. E lembrando, galera, giro de notícias da televisão é de segunda a sexta-feira aqui no seu canal do Bombom, Camilinha. No meu, no seu, no nosso. Exato, mas agora é aquele momento, já atualizamos vocês. Agora, no fim de semana, tudo que vocês aprenderam aqui com a gente, tudo que tá bombando, já estão atualizados pra falar com os amigos de vocês. Exatamente, já a gente já tá aqui na segunda-feira pra atualizar ainda mais e vocês matarem a saudade. Exatamente, então se você gostou do vídeo até aqui, se não gostou também, deixa o like, vai. Aí dá uma chance na semana que vem, volta na segunda-feira que com certeza você vai gostar. Então já se inscreve aqui no canal, toque no like pro YouTube, entender que o nosso conteúdo é muito legal e indicar pra novas pessoas, né? Além de tocar no sininho pra receber notificação de segunda a sexta. E para essas e outras notícias, acesse metropolitanafm.com.br. Metropolitana. Yes! Estou! Graças a Deus!